navegando com destino a Roma, e na verdade ele tinha esse roteiro, ele costeia ali a região de Creta, informando que aquela navegação, eles tinham saído já com o número de 276 entre tripulantes e viajantes ali, que eram, muitos deles iam ser julgados, iam até Roma. Então haviam ali muitos prisioneiros, entre eles o apóstolo Paulo, Aristarco e o próprio Lucas, que é o autor aqui. Então é muito precioso esse escrito, porque é um escrito de primeira mão, uma testemunha ocular. Estava ali o próprio apóstolo, o próprio Lucas, como historiador, ele estava acompanhando essa viagem. Então, um relato fidedigno, ele está ali observando todos os eventos que estão transcorrendo durante aquela viagem. Há um naufrágio. Você começa a ver aí a partir do versículo 27 do capítulo 27. Deus tinha dado uma promessa através do apóstolo Paulo de que nenhum daqueles viajantes iriam sofrer nenhum dano, e de fato isso acontece. Quando a embarcação ela entra em colapso, eles precisam deixar a embarcação que já está toda espedaçada. Alguns que sabem nadar, obviamente os que nadam se escapam antes, vão dando as braçadas até costear ali a ilha de Malta. Os outros que não sabem nadar, eles poderiam ficar ali boiando, né, em uma parte daquele navio que tinha sido espedaçado. Há um levante ali, porque os soldados romanos, vendo aqueles prisioneiros agora em certa liberdade, eles dizem que era melhor que eles fossem mortos ali à beira da praia, mas por causa de um centurião levantado por Deus, pensando em poupar a vida do apóstolo Paulo, ele muda esse intento. De modo que agora todos chegam até a ilha de Malta em segurança. A ilha de Malta é uma ilha com 350 quilômetros quadrados, mais ou menos o tamanho da cidade de Boqueirão, um arquipélago cujo Malta é a ilha principal. Ali eles chegam naquele lugar, eles poderiam esperar uma ação hostil dos moradores daquela região. Eles são chamados de bárbaros aqui no texto. Não de maneira pejorativa, né? Mas bárbaro era todo aquele que não falava a língua grega. Então, mas era muito comum que embarcações, nesse tipo de situação, viajantes pudessem ser mortos, poderiam ser explorados, maltratados pela gente bárbara. Não é isso que acontece. O que é que acontece? Eles são tratados com distinção. Veja o verso 1 novamente. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Malta significa refúgio, refúgio ou paraíso. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. Olha que expressão bonita aqui, é filantropia, viu o termo? Filantropia, singular humanidade. Por quê? Como foi que eles agiram com singular humanidade? Era o inverno, época de outubro, essa região fazia muito frio, eles tinham acabado de ficar em alto mar, certamente as águas gélidas ali, eles poderiam ter uma crise hipotérmica, né? Quando eles chegam, eles são abraçados pelo povo de Malta. Eles são bem tratados pelo povo de Malta. Os malteses, eles fazem uma fogueira e ali tentam aquecer. O coração aquecido aquece outra alma, né? O coração dos malteses era um coração virtuoso, né? E aí a gente percebe que até nesse mundo quebrado, até nesse mundo caído, para além da igreja, há graça comum de pessoas que tratam outros com singular humanidade. Que bom isso, né? Às vezes nós olhamos o mundo, é um mundo perverso, é um mundo que jaz no maligno, mas a graça de Deus também. Há uma bondade singular também. Isso é fruto da graça do Senhor. E também podemos ver um propósito soberano de Deus, que Ele usa até ímpios para cuidar bem, né? Não só dessa embarcação, mas qual o motivo de Deus estar cuidando bem de todos esses viajantes? Por causa da sua benevolência e também por causa da sua igreja. Porque ali não estava Cristóvão Colombo naquela embarcação, não era Pedro Álvares Cabral, mas era um baluarte da fé cristã chamado apóstolo Paulo.
O propósito de Deus de salvar a humanidade, um dos homens mais usados por Deus em toda a história, estava naquela embarcação em pedaços. E Deus se utiliza, ele tem um propósito a cumprir e ele há de preservar a vida de Paulo. Temos essa convicção, irmãos, que se Deus tem um propósito a cumprir em nossas vidas, ele há de nos preservar. Por isso nós precisamos aquietar nossa alma. Precisamos descansar o nosso coração. Deus prepara soberanamente uma ilha chamada Malta, Ilha do Refúgio, para dar refúgio ao apóstolo Paulo, para dar refúgio a Aristarco, para dar refúgio a Lucas. E é isso que acontece aqui, queridos. Veja, Deus transforma dificuldades em bênçãos. Eles agora são acolhidos. E Deus prepara refúgio para a gente, não é verdade? Ouvindo história esses dias de um irmão lá da cidade de Boqueirão. Ele disse que foi de Boqueirão a Santa Cruz do Capibaribe. Ele tem um TA, faz tapetes, e aí precisava vender seus tapetes, ele tem 2 crianças. Viajou, estava sem combustível, ele colocou exatamente combustível necessário para chegar até Santa Cruz do Capibaribe. Só que ele, passando da entrada de Santa Cruz, ele se perde. Ele erra o trajeto. E para ali, o carro começa a engasgar. Ele entendendo que tinha colocado só a gasolina suficiente para chegar a Santa Cruz do Capibaribe, seu coração fica bem apertado, diz assim, pronto, a gasolina foi embora. Eu não tenho mais dinheiro, não tem como botar combustível, tem 2 crianças no carro e minha esposa precisam se alimentar. Parou o carro, quer dizer, o carro parou, não tinha mais para onde ir. E ele orou e disse, Senhor, me dá pelo menos condições de eu colocar combustível nesse carro e seguir minha viagem. Ele orou e Deus lhe deu a graça dele entender que tinha tapetes ali no seu carro, conjunto de tapetes. Ele pega aquele conjunto de tapetes pela fé e vê uma vilinha próximo ao posto de gasolina. Ele desce com aqueles tapetes na mão. Vai batendo de porta em porta, de casa em casa. Quando ele chega na metade da rua, ele já tem vendido 5 conjuntos de tapetes. Os frentistas do posto ficaram assim, admirados, porque aquela vila não era uma vila que circulava dinheiro. E o homem não precisou nem chegar ao final da rua. Ele já tinha dinheiro para colocar combustível e para dar alimento para os seus filhos e para a sua esposa. Curiosamente, ele perguntou a um frentista, como é que se chama esse lugar? E aí disseram para ele que se chamava Vila do Socorro. Porque é exatamente isso que Deus faz conosco. Ele prepara vilas do socorro para nos dar refúgio. Ele prepara maltas pelo caminho para nos mostrar que o sustento vem dele. Para nos mostrar que nós não precisamos andar preocupados com coisa alguma. Ore você que está preocupado com sua saúde nessa manhã, você só precisa descansar no Senhor. Você que está preocupado com seus filhos essa manhã, você só precisa descansar no Rei da Glória. Você está preocupado com suas finanças, você só precisa descansar o seu coração no Deus de toda provisão. Acaso não é Ele, irmãos, o Criador dos céus e da terra? Não é Ele que tem todo o domínio e todo o controle sobre nossas vidas? Às vezes é fácil falar sobre soberania, mas quando isso toca na nossa carne, é onde a teologia tem que encontrar a ortopraxia, e é aí que o nosso coração estremece. Eu digo para vocês nessa manhã que o nosso Deus é um Deus que prepara vilas do socorro para nos assistir. Ele é um Deus fiel. Mas como é que isso acontece? Como é que Deus ele prepara o caminho? Ele tem aqui o seu modo todo especial de agir. Ele transforma as tragédias, as dificuldades também em oportunidades. Ele também mostra aqui no texto, no versículo 3, tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, justiça não deixa viver. Deus, ele cumpre seus bons propósitos, transformando dificuldades em oportunidades.
quando estavam fazendo aquela fogueira, juntando gravetos, Paulo também se coloca no meio daquele povo. Porque ele não era alguém que esperava ser servido, né? O apóstolo Paulo ficou olhando o povo trabalhar. Não, ele bota a mão na massa. Junta alguns gravetos. Quando ele está juntando os gravetos, tem uma víbora que é uma... A gente pode pensar aqui numa serpente, uma cobra venenosa, fugindo do calor. Fugindo do calor, ela prende-se aos braços do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo começa a tentar tirá-la, né? Vai dar certo, viu, irmãos? Em nome de Jesus. Uhum, certo. Tem. Fique em oração. Deus transforma a dificuldade em oportunidade, viu? Deus está transformando isso em oportunidade aqui, tá certo? Há uma víbora ali, uma serpente venenosa. O povo de Malta, quando vê isso, disse: pronto, ele escapou do mar, mas a justiça está acompanhando esse homem. Ou seja, esse homem é culpado. Isso não é o senso comum da gente, né? Se alguma coisa de ruim está acontecendo, esse cabo, ele jogou pedra na cruz. Só pode ser. Ele foi livre do naufrágio aí, e escapou, mas chegou aqui, a justiça o acompanha. Ele é culpado. Todo povo tem um senso de justiça. Romanos 2 vai dizer isso, né? Que Deus ele coloca a lei, imprime a lei no coração do homem, de modo que todos os povos eles têm esse aspecto de justiça. Todavia, o que é que acontece? Eles ficaram esperando o Paulo ter um piripaque ali. Sabe o que é piripaque, sim? Tem aquele piripaque, nem eu estou quase aqui. Então, eles estão ali, dizendo: pronto, esse homem vai cair agora. Ele vai ser envenenado, ele está envenenado aqui, não tem nenhum soro que possa curá-lo agora, mas ele permanece. Eles vão olhando, o tempo vai passando, e Paulo continua de pé. Aí agora eles começam a chamar Paulo de Deus. Olha como uma cultura distante do Senhor, ela é permeada pela idolatria, né? Eles têm aquele senso de justiça. A justiça está acompanhando esse homem. Essa cobra pica Paulo, Paulo não cai, ele está bem, agora ele diz: agora esse é um Deus. Parece que isso não foi explícito, foi mais um pensamento do coração daquele povo, porque não há nenhuma adoração a Paulo nesse sentido, como ocorreu em Listra. Mas por isso eu penso que o evangelho é tão importante ser difundido nessa cultura pagã. Pessoas de um coração até generoso, né? Pessoas que demonstram esse desejo de ajudar o próximo, essa filantropia, né? São pessoas que têm esse desejo, esse intento de ajudar os outros. No entanto, eles estão mortos em seus delitos e pecados. Deixa-se transparecer aqui esse aspecto da cultura caída. Eles têm um senso de justiça, mas no coração deles eles são um povo idólatra. É por isso que nós, o que é que fazemos? Nós nos afastamos do mundo. Toca fogo, Senhor, nesse mundo. Não, a igreja está nesse mundo como sal da terra e luz do mundo, né? Então, Senhor, me usa. É assim que nós devemos orar, é assim que nós devemos proceder. Você tem percebido uma cultura distante do Senhor, um mundo distante de Deus? O que é que você faz? Ora, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Mas enquanto eu estiver aqui, Pai, que o Senhor me use nos capítulos da redenção. Que o Senhor me use aqui nesse tempo, nessa época. Deus poderia ter feito você viver em outro lugar, em outra época, em outra nação, mas aprove ao Senhor que você vivesse no Brasil, no século 21, e fosse cristão. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Transformar dificuldades em oportunidades. De quê? Pregar o evangelho do Senhor Jesus. Amados, há uma solidariedade aqui, há um paganismo. E o que é que acontece? Ainda há uma transformação de dificuldades em oportunidades, porque tem um homem chamado Públio. E Públio, Públio vem da palavra público aqui. Ele é um homem generoso,
Se os malteses eram generosos, é como se Públio fosse o mais generoso dentre os malteses. Ele tem uma propriedade grande, ele resolve levar esse povo para o sítio dele, para essa propriedade. É quase um Mackenzie voluntário aqui em Malta, na ilha de Malta. Eles são levados para lá, 276 homens, pessoas são cuidadas durante 3 dias por esse Públio. Então, alimentação, dormida, ele cuida bem desse povo. Esse Públio, ele tem um problema. O que é que diz aí no versículo 8? Leiam aí o versículo 8, por favor. Verso 8. Ele fica doente, ele fica febril, o pai de Públio. E Deus transforma a dificuldade em oportunidade. Paulo é levado lá para orar por Públio, pelo pai de Públio. Eles ficaram ali durante 3 meses e eu me nego a pensar que Paulo tenha ficado calado durante esse tempo. Porque não era a prática de Paulo. Pelo contrário, Paulo, todos os lugares que ele se valia de oportunidades para pregar o evangelho. E Deus está abrindo uma porta em Malta. A história bíblica não diz, mas a tradição afirma que nesse período aqui houve uma plantação de uma igreja nessa ilha de Malta. E eu acredito nisso. O que é que você faz com as oportunidades que Deus tem lhe dado? O pastor André é cunhado de Ana Paula, da irmã Ana Paula. Ele mora no Rio de Janeiro, ele pregou aqui esses dias. Ele disse certa vez, chegou no posto de gasolina. Hoje minhas histórias estão todas relacionadas a posto de gasolina, né? Chega no posto de gasolina, quando chega lá, tem uma frentista atendendo ele. E Deus começa a tocar no coração dele para que ele deixe uma palavra para aquela mulher. Ele resiste. Estou com pressa e pensando em mil e uma coisa. Só que quando aquela mulher se aproxima uma última vez do pastor André, ele diz assim: moça, você já foi à igreja? Procure uma igreja. Aquela mulher fica espantada e diz assim: essa é a 3ª vez que alguém me diz isso hoje aqui nesse posto. Hoje mesmo eu vou à igreja. Hoje mesmo eu vou à igreja. Veja, coisas tão simples, mas que são oportunidades que Deus tem nos dado. Às vezes nós vivemos a nossa vida de maneira que nós pensamos somente na nossa agenda, né? Esquecemos que a nossa vida serve a uma agenda maior, gente. Onde é que você está? Por onde Deus tem levado? Os pacientes que têm chegado no consultório, os alunos que você tem acompanhado, né? Os seus colaboradores da empresa, a sua vizinhança. Que tipo de oportunidade Deus tem concedido a você, meu querido? São crises que vão ocorrer, dificuldades que vão surgir, e no meio dessa dificuldade Deus está lhe dando o quê? Oportunidades de propagar o evangelho. Eu preciso encerrar, irmãos. Minha condição não me permite ir muito adiante hoje. Mas o verso 10 diz assim. Verso 9 e 10. Vamos ler? Ajudem esse pastor, esse pobre pastor nessa leitura enquanto eu bebo minha água. Aqui Deus transforma escassez em suprimento. O que é que está acontecendo? Esse pessoal tinha chegado, eles como náufragos, eles tinham perdido tudo em alto mar, né? E aqui, por meio do que tinha acontecido, esses malteses eles estão suprindo os viajantes para que eles continuem o seu roteiro. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Paulo está indo para onde? Paulo está indo para Roma. Paulo está indo para Roma e ele vai chegar em Roma, se Deus quiser, domingo que vem. Qual é a data do domingo que vem? Dia 21, né? Dia 21, Paulo vai aportar em Roma, né? Acho que é a última parte, o último trecho aqui do capítulo 28. Então, eles estão sendo supridos aqui. Muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo que era necessário.
Deus cumpre os seus bons propósitos. E eu penso que não faltará recursos para a obra que Deus tem preparado para o seu povo. Não faltará recurso. Não vai faltar mantimento para aquilo que Deus tem ordenado à sua igreja. Para os passos que a igreja precisa dar, o Senhor Deus há de suprir todas as nossas necessidades. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu peço desculpas e agradeço pela compreensão dos irmãos essa manhã. Quero convidar o louvor, não sei, Neto está lá em cima, né? Mas né, não é possível então, né, Léo? Tá bom, vamos orar. Eu vou convidar o presbítero Léo para orar. Pode vir, meu irmão, por favor. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra ministrada nessa manhã e pela maneira, Senhor, como nós temos provado na prática das nossas vidas que o Senhor é o Deus da provisão, que nada está fora do teu controle, que o aparente caos que nós vivemos só existe no nosso mundo. Para o Senhor, todas as coisas estão devidamente na ordem que o Senhor deseja que estejam e todas as coisas são controladas por Ti, Pai. Então, quando nós passamos por vales, por momentos difíceis, nós sabemos que o Senhor está no controle. Que se o Senhor tiver de nos levar até Roma, assim será. Nós cremos nisso, Pai, e nós te louvamos, Pai, porque o Teu propósito se cumpre e não pode ser frustrado por nada nem por ninguém. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado em nossas vidas, assim como o Senhor cuidou dos Teus servos e da história da igreja em todo o tempo. O Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Nós hoje aqui somos uma pequena parte dessa continuação do livro de Atos. E da nossa história, do nosso testemunho, da nossa fé, haverá frutos para a glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua provisão, por tudo que o Senhor tem sido e feito em nossas vidas, Pai. Muito obrigado. Nós queremos te pedir Tua bênção sobre Tua igreja, sobre nossas vidas, especialmente sobre a vida do pastor Érico também, que o Senhor possa continuar restaurando a sua saúde, Pai, que ele possa se sentir renovado por Ti e plenamente restabelecido, Pai. Muito obrigado. Fica conosco, Senhor, nos abençoe nesse restante de dia. Traz-nos à noite, Senhor, para um culto de louvor e adoração ao Teu nome, Senhor. E que o Senhor continue falando aos nossos corações, Senhor, segundo a necessidade de cada um que Te ouvir nesse dia de hoje, Pai. Muito obrigado por tudo, nós te oramos, agradecidos em nome de Jesus, amém.